o que mostra é que a resposta que Jesus teve, uma resposta proativa, é o silêncio. Quem pode tirar a primeira pedra? Ao primeiro momento ele faz o silêncio, porque ele sabe que nos primeiros 10 segundos nós podemos ter uma reação catastrófica, porque no impulso de ter aquela reação, nós podemos gerar muitos conflitos. E Jesus não fala de primeiro, ele usa o silêncio. E após ele faz uma questão, que envolve o direito humano e a análise crítica, que é: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Então ele faz com que as pessoas reflitam sobre a situação, também traga o direito, por que apedrejar aquela pessoa, e a análise criticamente e reflexiva que Jesus faz nesse momento. E é importante salientar aqui e que ele fala no livro que Einstein, Kepler e Newton acreditavam nessa relação de fé, de religiosidade. O Einstein tinha a questão da religião natural, onde Deus estava presente na natureza, era Deus filosófico, e que ele está retratado na natureza, a beleza da natureza, a religião cósmica de Einstein, a admiração pela natureza. O Kepler desenvolveu também suas teorias sobre os planetas, sobre as leis de Kepler, acreditando em Deus. Era muito temente a Deus, o Kepler. E o Newton também, ele falava sobre o Deus relojoalheiro, que era o Deus que mantinha o universo em movimento. Todos os movimentos dos planetas ao redor do Sol se dá por causa da lei que Deus criou. E assim se mantém. Ele criou e se mantém. Então, o que Jesus fazia, mediante a análise do livro, era perguntar, ter sempre a arte da dúvida, não ter sempre um ponto final. Ele questionava, como esse caso da pedra, ele questionou, todos iriam fazer, um ia fazer, todo mundo foi levado a apedrejar aquela mulher, e ele perguntou, trouxe a dúvida naquela ação deles. E toda a dissertação, a tese, tem que ter a ousadia. O Augusto Cury orienta na USP vários doutorandos e mestrandos, e quando ele vai trabalhar com eles, eles vão escrever uma tese, ele fomenta muito essa ousadia de escrever novas coisas, porque às vezes não se tem nada a favor daquilo, mas nós temos que ter ousadia em fazer aquilo. E Jesus marcou justamente por isso, porque não se fazia isso. Se queimava as pessoas, se crucificava as pessoas, se apedrejava as pessoas, e não se questionava o que se fazia. E ele teve a ousadia de questionar esse status quo, esse momento que se vivia como homem, porque muitos estudam a questão de Jesus de uma forma milagrosa, e o livro traz uma imagem de Jesus homem, de Jesus pessoa que viveu. Então, se é possível que Jesus fez tanta coisa, é possível que nós também façamos, porque se ele conseguiu construir essas habilidades emocionais, isso é possível, porque como pessoa todos têm a capacidade de ter essa habilidade emocional. Porque observa-se que o Einstein, ele foi aberto o cérebro do Einstein, e daí foi se olhar o que ele tinha de diferente
Ele não tinha nada de diferente, a não ser alguns cristais no cérebro dele, mas fisiologicamente, anatomicamente, ele não tinha nada de diferente em relação às outras pessoas. Por isso, então, que essas habilidades emocionais, intelectuais, hoje em dia se fala bastante nas habilidades emocionais também, que não adianta tu entender muito bem sobre um assunto e tu não conseguir se relacionar com as pessoas, porque nós vivemos em sociedade e as habilidades emocionais relacionam, não só isso, claro, mas relacionam também a ideia de conviver com os demais, e isso é produtivo, porque nos traz bem-estar e leveza nas ações, né? Então essa ideia de que os cientistas estão do outro lado e são contos religiosos cai por terra, né? Porque, como eu falei, Kepler, Newton, Einstein acreditavam em Deus filosófico, né? Que não se podia comprovar, mas que faziam parte das crenças desses cientistas, né? E que não há nada contra a religião. E a religião, pela fé, auxilia as pessoas a buscarem soluções aos problemas, né? E esses conhecimentos juntos, como o Augusto Cury está mostrando no livro, esse estudo da personalidade de Jesus a partir da análise sociológica e científica, mostra um comportamento que destoou, né? Mesmo sendo num lugar simples, porque foi num local simples o acontecimento do nascimento de Jesus. E mesmo assim marcou a história, né? Os relatos que se tem são relatos sobre a existência como amar o próximo como a si mesmo. Hoje são poucos que entendem, que praticam essas habilidades emocionais de Jesus. Amar o próximo, eu estou sempre com o próximo do meu lado. O que é amar o próximo? É ter essa habilidade emocional, ter lidar com as situações, né? Não se frustrar, né? Não sofrer por antecipação, né? Que é o SPA, a Síndrome do Pensamento Acelerado, não desenvolver o estresse, né? Que vai desencadear as células, as respostas, as janelas killers, que são aquelas janelas que houve um desgaste, um desgosto, que nós puxamos pela ancoragem da memória, a gente puxa, né? Em detrimento das outras janelas, das células light, que são as janelas prazerosas, como ir à praia, ter uma boa conversa, momentos felizes, as janelas lights. Quando nós fracassamos, nós acessamos as janelas killers. Então isso está muito dentro do que o Augusto Cury traz como teorias, né? O estudo ele falou que até hoje Augusto Cury já estudou há 15 anos a personalidade de Jesus, e ele, como ateu que era, ele confessa que há uma habilidade extraordinária. Por isso que ele fez os livros baseados estudando Jesus, né? Porque ele estudou a história sobre ele e traz os comportamentos dele. Então é bem interessante, um livro extraordinário, eu achei bem bom e sugiro a leitura do livro. Se você chegou até aqui, muito obrigado e até o próximo vídeo.